Eu acabei enfrentando uma depressão, enfrentei uma depressão forte. Em 1 Coríntios, capítulo 13, certo? Agora eu vejo por um espelho um enigma, mas então eu verei face a face e conhecerei como eu sou conhecido. Uau! Entendeu? Então, é essa questão. As pessoas tentam entender aquilo que não é para entender no momento. Mas meu pai me deixou de herança uma calvície que eu recebi e minha mulher deu um upgrade, né? Ela emagreceu, começou a cuidar e aí eu vi que estava tendo um desnivelamento muito grande. Tô com esse problema em casa. Então aí o que acontece? Eu resolvi, né, que ia dar uma melhorada no visual, essas coisas, e aí acabei colocando cabelo. E eu não quis ficar novo. Essa não era a minha proposta. Sim, Tanto é que sim. eu coloquei cabelo branco. E o meu cabelo é branco. E eu acabei enfrentando uma depressão, enfrentei uma depressão forte, e aí a barba acabou aparecendo. Não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer a barba. Faz tempo isso, pastor? Foi antes da pandemia. E só que aí, quando a barba cresceu, minha esposa falou: Cláudio, eu achei que a barba tá combinando com o cabelo. E aí eu acabei deixando a barba. Acabou que o visual as pessoas aprovaram. Ficou muito bom. E graças a Deus, e pelo menos eu fiquei mais pertinho da esposa. Por que muitos líderes religiosos têm depressão? No meu caso, em particular, foi o seguinte: eu fui eu não tive uma família bem organizadinha, não. Era bem disfuncional. Então eu morei com muitas pessoas. À medida que eu não seguia um protocolo daquele lá, eles acabavam me mandando embora, certo? Então eu sempre me via fazendo uma malinha, uma sacolinha, mudando de uma casa para outra, ok? E aquilo eu não entendia que estava desenvolvendo em mim um problema sério de rejeição. Quando eu fui pastorear a igreja, todas as vezes que uma pessoa saía da igreja, por qualquer motivo que fosse, às vezes apenas porque mudava de endereço, ok? Eu sentia a dor da rejeição. Só que eu não sabia isso. Eu não reconhecia isso. Eu só reconheci isso porque uma profissional, né, da saúde emocional, ela me mostrou. Quando eu contei para ela a história, ela entendeu que todas as vezes que alguém saía da igreja, eu startava aquele comportamento de rejeição. Como isso é perfeitamente... Pastor, mas é mais ou menos como motorista de ônibus, Celso. Certo? A função dele é só dirigir. Tem ponto que ele para, tem gente que sobe, tem ponto que ele para, tem gente que desce. Ele não pode se envolver demais com os passageiros, porque o nome já diz, eles são passageiros, ok? E eu cometi essa falha, e foi isso. Quando ela me deu essa informação, essa ferramenta, acabou me ajudando, e aí foi assim meio que um passe de mágica, um milagre. Ela me deu uma ferramenta num dia, 2 dias depois eu estava de pé, voltei às minhas atividades, certo? E segui a vida. E aí o que acontece? Hoje eu continuo sofrendo isso, as pessoas continuam chegando. Eu ensino as pessoas hoje que você deve levantar todos os dias, de braços abertos para receber quem está chegando e de mãos acenando para se despedir de quem está indo embora, certo? E eu fiz isso na minha vida e hoje vivo bem, graças a Deus. E eu aprendi que como Deus, ele sempre trabalha com misericórdia e justiça. Você não pode ser misericordioso o tempo inteiro. Tem hora que você tem que exercer misericórdia e não justiça. Se você exerce justiça o tempo inteiro, você fica uma pessoa... Muito fria. Se você acaba exercendo misericórdia o tempo inteiro, você fica meio que fraco, né? Pelo menos assim, que as pessoas vão te meio leviando. É igual casamento. No casamento você alterna felicidade e razão. O dia que você quer ser feliz, abra mão da razão. O dia que você quiser ter razão, abra mão da felicidade. Sempre fui muito transparente com tudo que eu vivi. E até mesmo comigo. Ok? Quando eu descobri que a tristeza ela estava passando de 15 dias, eu comecei a entender que não era mais uma coisa normal, certo? Então, eu comecei a ver que ali estava ficando meio perigoso. Foi aí que minha esposa acionou, né? Logo depois, uma amiga nossa que foi lá. Mas eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre fui muito transparente no altar da minha igreja. Sim. Então, eu sempre falei dos meus problemas, das minhas crises. Inclusive, eu falei para a igreja que estava enfrentando um problema de depressão, certo? Até para que eu conseguisse me igualar a eles. Essa é a minha proposta. Tem alguns líderes religiosos que preferem vender a imagem do super-homem. Quando o cara faz isso, ele vai ter problema até para explicar um resfriado, ok? Mas como você acaba tratando, né, um ambiente bem humano, né, uma coisa bem nivelada, então, aliás, eu recebi muitas solicitações e pedido de ajuda porque eu venci a depressão. E tem que ter cuidado com o tempo que essa tristeza vai durar, ok? Então, o tempo é um funcionário de Deus para aplacar essas coisas mais duras. Então, quando isso começa a se estender por muito tempo, é melhor você acender uma luz aí de alerta. Eu acho que é legal nós usarmos, eu uso bem aquilo que eu chamo de nível, certo? De comunicação. Eu vou subindo de nível, se quem está me ouvindo, ok, me der liberdade para subir. Sim, então eu contei uma piadinha, eu vi que o pessoal recebeu bem,
eu vou para a próxima. Se naquele ambiente, certo? Se eu vi que eles rejeitaram, é dali para baixo. Dali para baixo. Então eu vou fazendo isso. Na verdade, grande. dinheiro, política, sexo, ainda são assuntos bem demonizados ao longo do tempo, certo? Hoje a igreja consegue trabalhar isso de uma forma um pouco mais confortável. Eu lembro uma vez que eu estava ministrando, durante as ministrações, eu ministrei 20 minutos só falando de sexo. E aí um senhor levantou e disse bem alto, falou, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? E eu falei assim, o senhor tem quantos filhos? Eu já era um senhor de idade. Ele falou assim, eu tenho 8. Eu disse, pois é, meu senhor. Eu falo e o senhor fala. Aí ele sorriu meio sem graça, sentou e a gente seguiu. Mas, assim, quem vai fazer algo novo, Celso, precisa estar preparado com um nível, né, de rejeição. Okay? O que a gente precisa fazer é descobrir se essa rejeição, primeiro, okay, ela é verdadeira, se não é uma coisa particular, tá certo? Nós trabalhamos com regra. Então, quando a aceitação ela é bem maior, você não pode deixar de fazer, porque tem um grupo pequeno que não gosta, até porque sempre vai ter. Então, eu tenho sempre muito cuidado com isso. Mas já vi, uma vez eu fui ministrar uma palavra que não tinha nada a ver de sexualidade, eu falava da nudez do casal, certo? Então, quando Deus cria o homem e mulher, ele cria os dois nus. E a palavra nudez ali não está só falando a nudez física, também emocional. Todas as vezes que uma mulher consegue ficar nua diante do marido, certo? Não vestindo suas emoções, falando tudo que sente, expondo tudo, isso fecha a porta para o mal agir. Então eu falei que o marido e a mulher têm que andar pelado. Essa era a minha tônica, essa nudez. Você quer fazer alguma coisa de intimidade? Converse os dois. Quer comprar alguma coisa? Não gostou disso, certo? Lida com isso de uma forma bem franca, bem nua, bem transparente. Aí no final também, um senhor falou assim, pô, eu sou muito pornográfico, que eu tenho que ficar o tempo inteiro pelado na frente da minha mulher. Aí eu falei, bom, aí não vai dar, né? Deixa quieto. E todas as vezes que eu sempre respondo buscando entender a dor de quem fez a crítica, certo? Então, por mais que eu tenha que me controlar, a Bíblia diz uma coisa muito interessante, você precisa de sol para governar o dia e lua para governar a noite. Essa expressão fala, o sol governe seus dias bons, quando você estiver ganhando, quando você estiver bonito, quando você estiver num carro legal, quando você emagrecer, quando você... Controle-se, tenha governo para o dia. Aliás, o astro do dia é maior do que o da noite, porque pessoas se perdem mais durante o dia do que durante a noite, tá certo? Mas quando escurecer, também tenha governo, tenha lua para a noite. Tá certo? Quando o dia for ruim, quando a palavra que te lançaram foi uma palavra que te feriu. Então eu sempre procuro manter o governo. Tá certo? Independente de elogio ou crítica. Eu me mantenho, tá certo? Mas é lógico que fere. Mas aí eu às vezes procuro humor. Esses dias o cara ouviu uma mensagem minha e postou que eu era um anticristo. Pô, você deve ser o anticristo. Aí eu falei, pô, cara, eu não sou não, nem tanta influência eu tenho assim. Mas se talvez realmente eu seja o anticristo, provavelmente você deve ser a besta e a gente tá tudo certo. E aí, então ele não sabe se eu tô falando sério, se eu tô brincando, sabe? Sim. Então o humor é sempre uma rota de fuga. Sim, sim. Tá certo? Mas lógico que machuca. Machuca? Machuca. Mas todas as vezes que você discute com alguém, Celso, se esse alguém de projeção é menor que você traz a ele para o seu nível. Certo? Sim. Se ele é maior que você, ele te leva para o nível dele. Às vezes acaba o culto. E eu vou para casa e as pessoas dizem, nossa, pastor, que palavra fantástica. O senhor pregou muito. Eu entro no carro, minha mulher diz, Cláudio, pelo amor de Deus. Foi ruim demais, meu filho. Você tem que orar mais. Em qual você acredita? Não, pode ter certeza que eu acredito na minha mulher. É exatamente isso. Ela é a única que pode falar, né? E esse conselho da minha mãe é bom para você manter o pé no chão. Claro. Porque se o cara começa a te elogiar muito, inflar muito o ego, o cara começa a se achar e você fala, pô, quando você bota essa frase, fala, será que é verdade mesmo? Então, eu uso muito. E minha mãe, uma pessoa com 97 anos, já tem uma vivência que pode dar muitos conselhos, né? É verdade. Agora, você era pedreiro, isso é verdade? Eu trabalhei de pedreiro em São Paulo. Eu fui motorista, balconista, pedreiro. Eu já naveguei aí já. Nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, sou flamenguista, moro em Xerém. Ei, Xerém, você é vizinho do Zeca Pagodinho. Zeca promove bastante lá, né? Mandar um beijo pro Zeca Pagodinho. Beijo, Zeca. Gente boa. Gente boa demais. E como veio para São Paulo? Aí eu tenho uma prima que mora aqui, e uma época eu fiquei sem trabalho lá e vim pra cá. E aí o primeiro emprego aqui foi? Eu trabalhei de pedreiro. Pedreiro? Isso aí. Ainda sabe mexer na colher, Bastante. rebocar uma parede? Sim, eu ainda mexo. Mexe ainda? Eu trabalho com... Né, tem umas obras que eu faço por lá, com a minha turminha que trabalha, de vez em quando eu tô lá ajudando, mexendo em alguma coisa, né? Não dá para pegar mais nada pesado, mas... E você já era divertido? Não. Não? Não, porque, como eu te disse, como eu tive esse problema de sair dos lares,
né? Quando eu falava uma palavra, eu fazia alguma coisa que não era o protocolo daquele lá, eles me mandavam embora. Então, depois de um tempo, eu descobri que falar era perigoso. Então, eu fiquei introvertido, tá certo? Só que quando eu me converti em 92, aí apareceu esse cara que eu não conhecia, que começava a fazer piada de tudo. Comecei tudo, eu vi alguma coisa engraçada, certo? E isso só foi desenvolvendo, e eu comecei a ver na Bíblia muita coisa que dava para tratar com bom humor. Eu vim de uma escola onde o conhecimento era muito forte, os caras eram muito bons no conteúdo que tinha, mas muito ruim na didática de aplicação. Sim. Então, acabava das reuniões, é como se eu olhasse espiritualmente para o chão e visse que a maior parte do alimento que ele entregou estava ali. Então, eu descobri que eu podia pegar aquilo, que era muito bom, reciclar e devolver às pessoas de uma forma mais fácil. E foi isso que o humor acabou me dando a oportunidade de fazer. Obviamente, Deus, certo? Mas através do humor. Você acha que foi uma dádiva? Sim, eu acho que sim, Celso. Foi algo que eu desenvolvi, é lógico, Sim. ok? Mas foi uma dádiva. Deus me deu uma oportunidade. Eu acho que foi uma oportunidade. Porque a Bíblia é um livro de oportunidade. Tem 2 ladrões na cruz. A oportunidade está para os 2. Ok? Ela é a mesma. A distância provavelmente era a mesma. Sim. Certo? Um estava na esquerda, outro na direita. E pronto. Mas a distância era a mesma. Mas o Salvador estava no meio. Por que ele salvou um só? Porque ele aproveitou a oportunidade. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, a chuva também. Então, algumas pessoas aproveitam oportunidades e outras acham que nem tem, porque não conseguem perceber. Por que Deus escolhe só um para curar, ou alguns, e não cura todos? E eu fiz essa pergunta e fiquei pensando sobre isso. Por quê? Olha, essa é uma pergunta que você não tem. Não tem resposta. Não tem resposta. Ninguém vai poder te responder isso, certo? Porque ele é soberano e ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Para quem quer. Para quem quer. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Noé beber um pouco demais, certo? Ficou nu dentro da sua tenda. Deus não falou nada, certo? Nasce Sansão e Deus diz, você não toma vinho, aliás, não vai comer nem uva. Então, os 2 eram servos de Deus, certo? Um faz algo aqui que o outro sequer pode chegar perto aqui. Porque o relacionamento com Deus é muito particular, muito individual. Outra coisa que é bom nós ressaltarmos é que para Deus ninguém morre. Quem fica chorando é quem ficou. Independente de quando ela chega, a cura chega, essa pessoa que alguém está perguntando por que ela morreu, tá certo? Ou ela vai morrer, um dia ela iria morrer do mesmo jeito. E alguém iria estar fazendo essa mesma pergunta, ok? Então, a grande questão é que as pessoas morrem para pessoas, mas não morrem para Deus. E ninguém vai sensibilizar a Deus não entendendo. Deus diz, eu sei que você não me entende. Há uma diferença muito grande entre eu e você, certo? Você tenta me entender, certo? E não consegue. Eu consigo te entender e está tudo certinho. Mas isso é uma palavra muito confortadora para quem perde alguém. Porque não morreu para Deus, morreu para quem ficou. Exatamente. E sabe que às vezes eu falo assim, a gente fica tão preocupado com a morte, mas será que a morte não é o melhor da vida perante Deus? Porque no momento que você descansa, ou que você vai para a vida eterna, para alguns não. Acho que é o pior, né? Porque para alguns alguns não vão para o céu, né? Existe inferno, pastor? Existe inferno. E tem aquela seleção realmente, você vai para lá, vai para cá. Porque o que o meu pastor me explicou foi o seguinte, que eu imaginava assim, que a gente morre e os abençoados, quem está ali seguindo a palavra de Deus, uma pessoa reta, fez tudo que tinha que fazer aqui, morre, dá um tempinho e já tem um encontro com Deus, já está lá, tem um encontro. Não sei se é assim, mas me falou que não é assim, que vai ter o dia disso e que vai demorar. É mais ou menos assim, não? É mais ou menos assim. Nós temos, a Bíblia diz o seguinte, agora vejo por espelhos do enigma, mas um dia verei face a face e eu conhecerei como eu sou conhecido, certo? Então, nós ainda estamos vendo na Bíblia um enigma, é meio que codificado, ok? Não é tão claro quando, como, mas nós temos algumas informações que nos norteiam, Sim. Tá certo? A Bíblia fala que existem 2 vidas, tá certo? A primeira é essa que nós vivemos aqui no corpo, tá certo? A segunda vida é a vida eterna, a vida da alma. Você morre a primeira vez quando o espírito sai do corpo. O sistema elétrico vai embora e aí o espírito volta para Deus, é o que diz a Bíblia, o corpo vai para o pó, porque do pó veio para lá vai. Sim. E aí quem fica? A alma, certo? Como diz um ditado africano, na luta entre os elefantes, quem se lasca é a grama. Então, na verdade, na luta entre o espírito e a carne, o alvo aí é a alma. A segunda morte é quando essa alma se separa de Deus, ok? Então é isso que nós falamos. No que diz respeito a ir para o céu, não há meritocracia. Então ninguém vai para o céu porque merece ir para o céu. Ah, é? Não. É graça, é um favor que o que você faz é lutar com todas as suas forças, ainda que não consiga, certo? Para se afastar ou diminuir o máximo possível, certo? Do que a Bíblia condena como pecado na sua vida. Então você nunca se torna santo, você simplesmente aceitou o processo de santificação.
Entendeu? Entendi. Então o que acontece é que seus pecados começam a ser menores, se eu poderia dizer assim, certo? Sim. Que quem mente peca do mesmo jeito que quem adultera. É, mesmo peso. Ué, mas não é tudo pecado? Se você parar para pensar, o pecado é a mesma coisa. Pecado, não tem uma balança de pecado. Não tem balança de pecado, tá certo? Porque senão eu posso dizer, beleza, eu não adultero. Aliás, eu acho que esse é um problema que vai dar na fila do inferno. Pessoas se justificando de que foram para lá, mas não foi por motivo tão ruim assim, entendeu? Vai ser aquela... Você tá aqui por quê? É isso aí. Não, porque eu adulterei outro. Não, eu só mentia quando eu mentiria. Exatamente, isso aí. Então não vem falar que nós somos igual, não. Tá certo? Mas o que acontece é o seguinte, não tem meritocracia. Então é graça, é um favor que você não merece. Você só resolveu entrar num processo de santificação, onde a cada dia que passa, você se torna mais parecido com Cristo. Diminuindo, né? Ele não cometeu erros e nós vamos diminuindo nossas margens de erros. E os intervalos de nossas quedas começam a ser maiores. Nossos delitos são menores e os intervalos são maiores. Entendi. Isso é santificação. É uma purificação. Isso aí. Isso você faz. Ok. Mas o que te faz entrar no céu é o reconhecimento de uma dívida que Cristo pagou por você. Por isso que você precisa da fé. Por exemplo, algumas pessoas fora da minha casa, elas vão me ver num nível de santidade. Meus amigos vão me ver em outro. Minha família vai me ver em outro. Então, hoje, quem é capaz de enxergar meus pecados com mais clareza é quem convive comigo no cotidiano. Então, minha esposa ainda pode falar algumas coisas, mas lá fora pouco se vê. Porque ao longo do tempo eu fui me santificando. Entendi. Então, santo eu nunca vou me tornar. Sim. Tá certo? Mas eu vou me santificando, eu vou diminuindo os intervalos dos meus erros e vou também fazendo com que as intensidades desses delitos sejam menores. 1 Coríntios capítulo 13, certo? Agora eu vejo por um espelho um enigma, mas então eu verei face a face e conhecerei como eu sou conhecido. Uau! Entendeu? Então é essa questão. As pessoas tentam entender aquilo que não é para entender no momento. Tá, mas eu já me perguntei muita coisa e ao longo do tempo você vai amadurecendo a sua mente, vai buscando estar mais perto do autor desse livro. Que a melhor maneira de se entender um livro é conversando com o autor. Sim, certo? É verdade. O autor é o Espírito Santo. Então tem coisas que eu viajo para Israel e pergunto, porque são coisas bíblicas que eu vou aprender o contexto histórico, cultural. A Bíblia diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Certo? Nós vamos ao mundo agora com dois, vamos diferenciá-lo. O mundo no sentido global, né, o cara vai virar missionário, vai para a África, para a Ásia, vai fazer missões na Cracolândia, vai para o mundo. E nós temos o mundo que é o seu mundo. O seu mundo não é o mesmo do meu. O céu tem o mundo dele, sua família, seus vizinhos, amigos e tudo. Então, quando você vem para Cristo, você vem para, primeiro, encontrar a sua salvação. Sim. E a transformação que ele fez em você, agora vai mudar seu mundo. Entendeu? Entendi. Então, você começa a voltar para seu mundo para que ele seja transformado por aquilo que você carrega. Entendi. Então, agora você está carregando aquilo em você. Tá certo? Você está vivendo sob um novo sistema. As leis americanas servem para nós aqui? Não. Não servem. Mas se você for para lá, você tem que se enquadrar nela. Tem que se enquadrar nela. Então, quando você vai para o Evangelho, você tem que se enquadrar na lei do... Na lei do Evangelho. Ou então continua no Brasil, não vai para o Evangelho. Entendeu? Vai viver no mundo paralelo. Exatamente. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, quando Deus faz algo na sua vida, ele faz para mudar seu mundo. Entendi. Ele queria salvar Samaria, não tinha um dos seus discípulos, que eram judeus. Os caras não comiam a comida de lá, não gostavam daquela turma. Então, ele pegou uma samaritana, converteu a samaritana e vou levar você comigo? Não. Eu te chamei para você mudar seu mundo. Então, vai para o seu mundo e muda. Entendi. Certo? Então, quando ele muda a sua vida, ele não muda você simplesmente para levar você para uma igreja. Ele muda você para que você mude seu mundo. Você vai para o seu mundo carregando ele. Ok? Entendi. Então, agora, você pode ir em determinadas festas, mas todo mundo vai saber que você não faz parte daquele mundo, sistema. Tá certo? Uhum. Então, quando alguém estiver conversando sobre um assunto e você chegou alguém de outro mundo. Certo? Então, quando você chega do outro mundo carregando quem você carrega, você decide se você é termômetro ou termostato. Um termômetro só mede a temperatura do ambiente. Um termostato diz a que temperatura o ambiente vai ficar. Então, quando o Celso chega, ele diz, não vão falar palavrões, não vão fazer isso. Começa te oferecendo bebida logo no começo. Sim. Certo? Depois de um tempo, não brinca assim com o Celso. Ele não é desse mundo. Quando alguém tem problema nesse mundo, ele vai para o seu.
pô, Celso, cara, como é que... Nossa, eu tô com um problemão aí, cara, no meu casamento. Eu descobri que tava doente ali, assim, fiquei desempregado. Aí ele sai do mundo dele e vem visitar o seu. Entendeu? Entendi. É assim que funciona, porque a sua função é mudar seu mundo. Hoje as pessoas não entendem isso, né? O cara se converte, quer tirar o cara do mundo dele e enfiar dentro da igreja. Quem muda lá? Não é para todo mundo. Mas é importante nós entendermos que quando você carrega isso em você, certo? Você vai para mudar seu mundo, cara, já era.